Oi, pessoal, tudo bem? Hoje na aula, então, nós vamos trabalhar com escadas e com rampas. Vou apresentar minha tela. E eu ainda estou trabalhando, então, nesse arquivo do Salão de Festas, né, que a gente já vem trabalhando algumas aulas, mas se vocês quiserem, podem trabalhar em qualquer outro arquivo, sem problema nenhum. Na minha vista 3D, então, eu ainda estou visualizando esse telhado. Eu vou ocultar ele, então, só clicando nele e depois clicando no botão direito, ocultar na vista elementos. Ele já vai ocultar, porque como a gente vai fazer escadas, eu vou precisar visualizar aqui dentro da casa, né? Então, botei numa vista mais lateral aqui para poder selecionar todos esses outros elementos e ocultar na vista elementos também, faltou este. Clico com, seleciono ele clicando. Depois clico com o direito, ocultar na vista elementos, tá? Vou vir aqui com uma vista mais superior, para que a gente possa visualizar aqui a nossa casa, tá? Vou vir na planta de piso do térreo, porque nessa planta em que eu vou trabalhar com a minha escada, mas eu percebo que eu não tenho aqui uma laje no pavimento superior, então eu preciso criar um piso, né, no pavimento superior para essa escada chegar até lá. Então, eu venho arquitetura, piso, estou trabalhando no térreo, mas o meu piso, ele vai ser construído lá no superior. Então, eu posso fazer isso, não tem problema. Clico aqui no retângulo, né, vou fazer um tamanho qualquer aqui, e em vez de nível térreo, vou colocar aqui nível superior, escolher aquele piso de 15 centímetros, a calçada externa, não tem problema. E vou selecionar aqui o canto dessa minha viga e o cantinho ali da porta. Fazer conta que esse espaço aqui é o meu piso do pavimento superior, tá? Vou dar concluir aqui. Ele vai perguntar se eu quero anexar essas paredes até que o nível do piso esteja anexado à sua base. Eu vou botar anexar. Ele vai dar essa mensagem aqui. Eu vou dar um ok, não vai influenciar em nada. Não consigo nessa vista visualizar o piso que eu fiz, então eu tenho que vir clicar aqui fora, sem nada selecionado. Nas minhas propriedades eu vou baixando aqui, e subjacência, onde tem nenhum aqui em nível de base, eu vou clicar em térreo, e em nível superior eu clico em superior, boto aplicar, e vocês vão ver que tá aparecendo bem fininho uma linhazinha aqui, que é o do meu piso superior, tá? Que eu tô conseguindo visualizar, então, o que seria o tracejado, né, do meu piso superior, tá? Vou trabalhar, então, desenhando a minha escada, tá? Primeira coisa que eu faço, clico na escada. Então, existe várias formas de fazer escada. A primeira delas é fazer uma escada dessas pré-definidas aqui que a gente tem a possibilidade. Outra forma é criar um croquis. Tá? Esse antes era um comando separado, mas agora ele se tornou um comando único, né? E aí aqui dentro é que a gente cria esse croquis, tá? Vou selecionar o tipo de escada aqui, eu vou trabalhar com uma escada monolítica, tá? Primeira coisa, eu vou ver os parâmetros de configuração. Então, aqui embaixo, em cotas, ele já tem aqui um número mais ou menos definido. Mas eu vou em editar tipo, antes de iniciar a minha escada. E vou verificar, então. Altura máxima do espelho, 18, é isso aí mesmo que a gente usa. Profundidade mínima do piso, 28, tá ok, né? Mais ou menos isso que a gente usa. E aqui, regras de cálculo, tá? Eu vou clicar em editar. Aqui, então, a opção mais correta é que a gente utilize essa fórmula de cálculo para fazer o cálculo da escada, né? Para que o Revit faça esse cálculo por nós. Então, a gente clica em usar o cálculo de escadas.
tá? E aqui, então, seria a fórmula de Blondel, né? 2 vezes a elevação mais um piso. E aí, então, 64 seria a nossa fórmula, tá? Resultado máximo para o cálculo das escadas, aqui a fórmula de Blondel indica entre 63 e 64. Então, vou botar 64, o resultado máximo, e o resultado mínimo não é 59, é 63. Vou dar um OK, usei esse parâmetro aqui. Eu vou dar um OK aqui, a princípio ele já fez o cálculo de acordo com o meu, com o tamanho no meu pé direito, né? E de acordo com aquela fórmula de Blondel, ele já calculou aqui, então, que eu preciso de 17 degraus e a altura real vai ser 17,65 aqui, né, no caso. E aí ele não tem nem opção de fazer essa mudança aqui, a única coisa que ele pode fazer é a mudança da profundidade e a mudança do número de degraus, tá? Então, eu vou iniciar, então, aqui a minha escada, provavelmente ela vai dar um pouco fora aqui desse alinhamento, e aí vocês vão ver, eu vou aproximar aqui, ó, quando eu inicio a escada, ele vai dizer quantos degraus foram criados, ó, ele tá ali com 3 criados e 14 faltando. E aí, então, eu vou elevando aqui, ó, vou puxando aqui o meu cursor e vou estender ele até onde seria o final da minha escada. Clico aqui, então eu tenho uma escada reta, aqui já tá tudo calculado. Posso finalizar ela aqui. Como eu tenho esse piso superior aqui, ó, eu vou alinhar ele primeiro, então não vou visualizar ela, vou vir em modificar e venho em alinhar. Vou alinhar nesse pavimento superior e clicar aqui na escada, ele vai alinhar, tá? Mesmo que dê para fora aqui, isso aqui é só um teste, não tem problema nenhum. Então, eu clico numa vista 3D para nós visualizar o que aconteceu. Então, aqui a gente já tem uma escada toda pré-definida, né? Essa escada monolítica, de acordo com o que a gente escolheu, tá? Então, tem a possibilidade aqui de eu mudar o meu guarda-corpo, tá? Para esse transparente de vidro. Vocês podem carregar famílias diferentes para isso também, tá? Aqui eu tenho essa minha escada e vocês podem notar que aqui no final, ó, eu tenho um errinho que acontece no Revit, é bem comum, tá? Ele vai... existem algumas formas de consertar ele, tá? Mas seria mais ou menos uma solução paliativa, não seria o mais correto. O que acontece aqui? Eu tenho uma diferença, porque o meu degrau, o meu espelho do degrau tem 17,65 aqui, de altura. E a minha laje, na verdade, ela tem 15 ao total. Então, ele fica esses 2 centímetros aqui de uma forma que eu não posso corrigir, né? Com o meu Revit, assim, ajustando o meu cálculo, não tem como fazer, tá? O que eu poderia fazer? Estender a minha viga aqui, que seria o certo mesmo, né? Passar uma viga por baixo aqui dessa laje para segurar tudo isso. E aí, então, a minha escada, ela vai finalizar ali. E o último degrau, então, é o da laje, né? Dá bem certinho. Outra solução seria, eu dar um Ctrl Z aqui. Eu venho aqui em térreo, clico na escada, editar escada. E aí, aqui em componentes da escada, eu posso criar patamar, tá? Clico em patamar. Aí, eu venho aqui para criar croquis. E aí, deixa eu botar aqui com um retângulo mais fácil. E eu crio um patamarzinho aqui. Deixa eu fazer um tamanho qualquer aqui. Vou botar 28, que é o tamanho do nosso degrau, né? 28. Bom,
cliquei nesse aqui, não seria o certo, né? Vem aqui e vou clicar aqui, ponto 28. E aqui na lateral, então, a gente tem que ter um, né? Então, é só um, bem certinho, tá? Vou dar um OK aqui. E ele vai criar mais um degrauzinho ali, como se fosse mais um degrauzinho. E aí eu não vou ter aquela diferença com aquele pisinho que vai ficar aqui, né? Aquele espacinho de 2 centímetros. Não apareceu o meu guarda-corpo porque eu não finalizei. Vou dar um OK aqui. Finalizar. Se acontecer algum erro no guarda-corpo, ele vai avisar aqui. E como eu criei um patamar, ele vai fechar aqui meu guarda-corpo. Então, eu tenho que editar o croquis do meu guarda-corpo, clicando 2 vezes e apagar essa última parte ali, porque ele vai criar esse guarda-corpo dessa forma, tá? Deixa eu sair aqui. O que eu posso fazer aqui para... Eu não quero o meu guarda-corpo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou apagar ele inteiro e desenhar de novo depois, tá? Então, eu apago ele todo aqui. E aí, se eu precisar colocar um guarda-corpo, eu venho em térreo. E aí, eu tenho o comando na arquitetura aqui, guarda-corpo. E eu posso colocar aqui, ó, colocar na escada, que seria a opção mais fácil, né? Daí eu clico aqui. Só que ele vai ainda, de qualquer forma, fazer esse meu patamarzinho ali. E eu não quero que ele faça. Deixa eu ver se tem. Não consigo fazer dessa forma. Ou eu faço aqui, então, guarda-corpo, caminho do croquis, eu faço um guarda-corpo aqui. Dou um OK, tá? Clico aqui no 3D para visualizar. Opa. Agora eu não estou conseguindo selecionar. E eu vou selecionar aqui a escada como nova hospedeira. Como ele tinha ficado reto, então eu tenho que clicar no guarda-corpo e selecionar novo hospedeiro e clicar na escada. Então, deixa eu fazer de novo. Ele tinha ficado reto, eu vou fazer, clico nele, selecionar novo hospedeiro e clico na escada. Aí sim, eu faço, desenho um guarda-corpo em cada lado, aí sim vai dar certo, né? Porque essa é uma medida paliativa, é como se a gente enganasse o Revit, né? Porque ele faz essas diferenças, tá? Ou pode ser criada aquela viga embaixo para não dar aquela diferença de 2 centímetros ali que fica aparecendo. Posso modificar aqui meu guarda-corpo, esse painel de vidro aqui que eu acho mais bonito, né? E ele fica assim menos pesado no desenho, tá? Então, essa é uma das escadas que a gente fez, uma escada reta. Eu vou botar no térreo agora, vou mostrar mais alguns modelos de como a gente pode fazer escadas aqui no Revit, tá? Então, a gente vai novamente no comando escada, e eu vou pegar ainda esse comando aqui reto, ainda vou trabalhar com essa escada monolítica, as nossas configurações já estão feitas, né, para essa escada monolítica, e vou pegar aqui, por exemplo, para fazer uma escada desse modelo, mas sem o leque ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para ele iniciar, tá?
se eu trabalhar pelo centro aqui, que seria nessa linha de localização pelo centro, vai ser ruim de eu fazer o virar, digamos, a minha escada, né? Então, eu vou trabalhar aqui pela lateral direita. Então, ó, eu clico aqui, eu venho mais ou menos quantos degraus eu quero, porque daí eu vou enxergando ali quantos ele tá pedindo. Foi criado 6, ainda faltam 11, ó, foram criados 7, faltam 10, tá? Foram criados 8 e faltam 9, vou deixar aqui. E aí eu vou clicar aqui de novo, ó, e vir para o outro lado. E aqui tá a minha escada, tá? Então, assim, ela já cria o patamar aqui de qualquer forma, né? Então, quando eu cliquei para cá e depois eu cliquei novamente para cá, ele vai criar esse lance e depois esse lance, tá? Aí eu vou dar um OK aqui. Ele vai dizer que essas linhas se sobrepõem, tá? E formam ciclos fechados. Não tem problema. Eu vou clicar nessa minha escada e vou alinhar ela aqui nesse pavimento. Vou clicar aqui nessa parede, vou clicar nesse pavimento. E aí, o que eu vou fazer? Vou clicar na minha escada, vou dar uma olhada aqui. Criou 16 degraus, porque eu cliquei aqui, eu precisava puxar mais uma, assim, mais para frente, então eu não acabei não fazendo isso e deu errado, tá? Então eu vou ver aqui no 3D, ó. Essa aqui sim, ela tá faltando um baita espaço aqui, né? Então ela não tá correta, até ali ela tá dizendo que tá faltando um degrau, né? Então quando a gente coloca aqui, como é que a gente faz isso aqui? Venho em térreo novamente, clico nessa escada e vou em editar a escada, tá? Aqui, ó, eu vou pegar e apagar esse lance reto aqui e vou criar outro com os degraus que estão faltando, ó. Então, pode ver que ele já tem um a mais ali. E assim seria o correto, né, de fazer. Ele não vai deixar eu arrumar aqui a escada, eu vou ter que começar de novo. Não sei por que ele não vai querer criar. Mas, enfim, existe essa possibilidade, né, da gente fazer isso. Deixa eu ver se eu, tirando o patamar aqui, ele vai deixar. Não gerou o patamar também. O mais correto seria eu fazer uma escada nova, então vou deletar toda ela. E aí vou iniciar de novo a escada. Clico aqui, então tem que ser 17 degraus. Eu tinha feito 9, né? Eu tinha feito 9. Cliquei para lá e agora cliquei para cá. Eu tinha clicado aqui, ó, nesse ponto final da escada. Aí, por isso que não deu certo o meu cálculo ali de degraus. Então, eu deveria ter puxado mais um pouquinho para o Revit entender que eu ainda queria igual esse último degrau, né? Então, pode acontecer esse problema, né? A gente não tem como fazer. Ele não tem como entender isso, né? Se a gente quisesse terminar aqui, ele entende que ficaria um degrau a menos. Agora sim, tá certo. Então, aqui 1 ao 8, 9 e ao 17, tá? Vou dar um OK aqui. Ele vai dizer que ela se sobrepõe, aqui não tem problema, tá? Ela vai gerar igual. Em modificar, eu venho aqui nessa ferramenta de alinhar, eu vou alinhar aqui com essa parede e depois eu vou alinhar, então, com aquele piso lá superior. Tá? Vou no meu 3D, olha só o que a gente tem aqui. A nossa escada. O que eu precisaria? Um patamarzinho aqui
para fazer essa escada também, né? Então, eu vou pegar e vou voltar aqui, vou clicar na escada, editar escada. Como eu estou apresentando no Meet, né, ele vai me diminuir essas vistas aqui, então eu venho aqui nos componentes e venho patamar. E agora eu vou clicar aqui em criar croquis, vou fazer um retângulo, vou fazer um patamar aqui de 1 por 1. Clico primeiro, venho modificar, vou botar um aqui na cota e um aqui. Vou dar um finalizar e ele vai criar esse patamar, finalizei aqui. Ó, aqui eu já tenho o meu patamar aqui, tudo criado. Vocês podem ver que, às vezes, esses guarda-corpos aqui, eles dão um erro, né? O Revit acaba não entendendo qual seria o hospedeiro, então eu teria que botar aqui novo hospedeiro, para ver se ele entende. Vamos ver. Entendeu só uma parte aqui. O ideal seria agora fazer, então, por trechos, né? E desenhando com aquele comando de representar o guarda-corpo, tá? Mas assim, então, a gente já consegue visualizar a escada, né? Que é mais o nosso objetivo. O guarda-corpo bem tranquilo, depois a gente só vem aqui em arquitetura, vem em guarda-corpo. Daí, se eu quiser colocar aqui na minha escada, eu que ele fica dando alguns erros, ó. Então, a gente tem que sempre fazer com o croquis, que é mais fácil, tá? Vou colocar na escada, não dá muito certo. Então, essa daqui é uma das opções que a gente tem que trabalhar, né? A gente pode observar algumas outras escadas que a gente tem, alguns outros modelos, só que elas têm parâmetros de cálculo diferentes, então eu aconselho sempre utilizar a monolítica e utilizar aquela regra de cálculo. Por exemplo, essa daqui, ela já tem uma altura máxima de espelho de 19, deixa eu ver se eu alterando aqui eu vou conseguir utilizar ela também. Ela fica dando alguns erros. Vou usar essa regra de cálculo que a gente estava usando aqui antes. Também 64 e 63. Vou dar um ok. Ó, ela tem uma montagem diferente, então ela não obedece essas regras de cálculo que a escada monolítica obedece, né? Então seria mais adequada. Tá? Aqui, e ela, por exemplo, não precisa criar ainda esse patamar, né? A gente não tem essa necessidade, porque ela já cria os degraus aqui na altura correta, né? Então, ó, ela já tem essa montagem diferente aqui que não é muito legal aqui nessas outras escadas, tá? Então, a ideia é sempre utilizar a monolítica mesmo. Deixa eu finalizar aqui. E vou levá-la para monolítica novamente. Aí ele baixou. E ok, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar essa escada e vou mostrar alguns outros modelos. Então, venho em térreo. Venho aqui na minha aba de arquitetura, escada. Outra possibilidade, então, é fazer escada espiral. E escada espiral
com degraus completos, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui primeiro. Vocês podem ver aqui, de acordo com o tamanho do raio que vocês estiverem trabalhando, ela vai ficar aberta ou não, né? Então, eu posso, digamos assim, trabalhar ela mais aqui. Tá? Vou dar um OK. Ela já vai estar calculada, né? De acordo com o Revit. Se eu quiser mudar o lado da subida, eu posso aqui. Deixa eu ver aqui que ela pegou como base aquela outra escada ali. Deixa eu apagar os guarda-corpos, que é melhor de selecionar ela. Vou pegar essa escada monolítica como base. E aqui, como ela ficou longe aqui, eu tenho a possibilidade de mudar o sentido, fazer um patamar ou rotacionar ela. Então, eu venho em térreo. Se eu quiser mudar o sentido da subida, eu clico nessa flechinha, ela vai subir para cá. Aí eu posso fazer uma rotação dessa minha escada aqui. Dar uma rotacionada assim. E vou vir aqui em alinhar. E aí eu vou lá no meu 3D, ó. Nessa vista aqui não deu. Também não deu para visualizar muito bem. Aqui. Aqui a gente consegue visualizar essa escada. Ela tem aquele mesmo problema, fica os 10 centímetros ali. Mas não tem problema se vocês colocarem uma viga, né? Não vai interferir. Não vou editar ela aqui em nada. Vou tentar inserir um guarda-corpo direto. Vamos ver se ele vai entender. Colocar na escada ou rampa. Venho aqui. Ó, nesse aqui ele entendeu. Então, o guarda-corpo foi criado. Posso modificar aqui para os painéis de vidro também. E aí fica uma escada bem bacana de representar e de uma maneira bem fácil, né? Bem automático. Posso botar aqui nessa vista de corte, para visualizar ela, como que fica bonito no desenho, ó, a representação. O guarda-corpo de vidro ele é representado preenchido, então, se a gente quiser visualizar a escada inteira, melhor assim. Tá? Nessa vista o telhado não está oculto, então ele está aparecendo aqui. E assim a gente tem a nossa escada, tá? Vou vir em térreo, vou apagar ela também. Arquitetura escada. Tem essa outra opção aqui. Ela é muito parecida com aquela outra que a gente fez, então eu acho que não tem muita necessidade de a gente visualizar. Aqui ela tem todos os nossos comandos, ó. Ela já vai mais automática um pouco, né, do que aquela. Deixa eu botar aqui, como se fosse iniciar alguns degraus ali para baixo. Eu vou, para alterar o sentido da subida, eu tenho que finalizar aqui. E depois selecionar a escada, que daí ela vai alterar esse sentido. Seleciono, daí sim eu posso alterar o sentido. Daí ele vem assim aqui. Um pouquinho diferente na representação, que aquela outra vai criar a bolinha ali, como se fosse uma bem espiral mesmo, e essa aqui já vai criar mais um arco na representação, né?
E aqui a gente consegue visualizar ela, ó, assim. Seria uma escada bem interessante aqui nesse ambiente, né? E não daria conflito ali na hora de subir. Porque ficou bem pouquinho para baixo dessa laje, tá? Vou voltar para o térreo, vou apagar essa escada, vou mostrar outro tipo, escada. E a gente tem essa opção aqui, degrau com leque em forma de U e em forma de L, tá? Para usar uma escada com leque, com degraus em leque, a gente tem que usar sempre essas aqui, então vou clicar aqui. Ela já vem calculada, pré-definida, né? Se eu der um espaço aqui, ela vai mudar o sentido. E já tá, ó, ok aqui, quase tudo prontinho aqui, configurado, né? Pisos paralelos no início, aqui no final, tem a largura da escada, então a gente pode alterar para 1 metro, alterar para 2 metros, 3 metros, né? Então depende do nosso projeto. E aqui tá tudo ok, né? Vou botar um finalizar. Não vou salvar. E ela já gerou aqui a nossa escada em leque. Tem que sempre vir nessas opções aqui da escada em leque para conseguir trabalhar com esses leques, tá? Então não tem outras opções. Escada novamente, vou vir pro térreo. Se a gente estiver no 3D, ele não vai deixar criar escada, então eu vim no térreo. Aqui eu tenho a minha escada em leque também. Ó, e assim seria a minha escada. Tem ali as regras de cálculo, tudo tá seguindo bem certinho, né? Então vou dar um ok. Isso tá aí. Se eu quiser numerar, então, esses meus degraus, eu venho em anotar. Venho aqui nesses númerozinhos, ó, que tem uma escada. Clico neles e aí eu clico venho mais ou menos assim, ele vai definir algumas linhas para fazer a numeração e vai fazer essa numeração automática. Lembrando que o último piso que ele conta já é a laje, então a gente tem que sempre considerar isso, tá? Então, ele faz os 16 aqui, o 17 ele conta no cálculo, mas ele não executa esse degrau, tá? Então, é bem como a nossa norma também. E aqui tá a nossa escada. Vou apagar ela. Então, pessoal, sobre escadas, eu ainda tenho a opção de representar uma escada por croquis, então é isso que eu vou fazer agora, tá? Eu vou vir aqui em escada, e essa escada por croquis, então, ela não seria uma escada tão formal, digamos assim. Eu tenho a opção de representar as laterais curvas e tal, então é isso que eu vou fazer. Eu cliquei aqui, deixa eu voltar, finalizar aqui e voltar novamente para mostrar escada. E aí eu cliquei nessa opção criar croquis. Então, nessa opção criar croquis, eu tenho aqui a opção limite, espelho e caminho da escada, tá? Primeira coisa que eu vou fazer são os meus limites. Então, eu vou vir aqui e o que eu vou criar, então, são 2 limites laterais aqui em arco, tá? Não deu certo, peraí. Aqui ficou menor, ó, então eu vou alinhar aqui. Criei 2 limites laterais, agora eu venho para os espelhos. Clico aqui no espelho.
Ó, cliquei em um e ainda tá faltando 16, tá? Vou clicar aqui no offset, então, no meu Revit. Vou botar o deslocamento ponto 28 e vou fazer esse deslocamento aqui. Tem que cuidar para não deixar duas linhas sobrepostas, que no caso do offset às vezes acontece da gente sobrepor. Ia fazer para baixo, faz para cima e ele acaba sobrepondo, dá erro na execução da escada, tá? Qualquer linha sobreposta no Revit dá uma dor de cabeça. Ele acaba não entendendo o que a gente tá querendo fazer, que foi um erro ali. E aqui eu já criei mais, então ele tá botando aqui tá -2 faltando. Vou deletar aqui, então deixei 0 faltando. Ficou maior a minha escada, vou diminuir então esse meu limite aqui. E vou deixar assim. Se vocês forem ver aqui, ó, os meus degraus, eles estão bem grandes, tá? Eles estão passando desse limite, mas não vai dar problema. Vou finalizar aqui. Posso até colocar o caminho da escada aqui como sendo a subida para lá. E ele vai criar essa minha escada aqui. Vou finalizar. Vou alinhar primeiro para depois mostrar como é que ficou, tá? Então, venho em modificar, alinhar. No Revit, esse comando alinhar, ele é bem utilizado, ele é bem útil, né? Então, por isso que se utiliza bastante ali, é mais fácil alinhar por ele. Aqui, então, tá mostrando essa escada, ó, vocês podem ver que ela tem essa lateral inclinada, assim, em arco. A gente tem um desenho diferente na escada, então, se vocês precisarem fazer uma escada com um desenho diferente, é essa opção de croquis, tá? Então, a gente sempre tem que desenhar um croquis dessa escada. Lembrando que eu preciso limites e depois eu preciso definir degraus, tá? Posso mudar aqui o meu guarda-corpo da mesma forma. Então, painel de vidro. Tenho aqui o painel de vidro. Tá? Para ficar mais bonito aqui a minha escada. Agora, pessoal, então a gente vai começar a tratar um pouquinho das rampas, tá? Vou apagar aqui. As rampas, elas são um pouquinho diferentes de fazer o cálculo aqui no nosso Revit, tá? Ele não é assim tão automático, ele é um pouco mais chatinho. Então, para desenhar uma rampa, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em rampa, tá? Ele já tem pré-definido aqui esta rampa 1. Então, eu vou vir aqui em editar o tipo, tá? E vou conferir se esses comprimentos, isso aqui tudo tá correto, tá? Eu vou fazer aqui uma configuração para uma rampa de 8,33, então, que é a da norma 90/50. Então, eu vou botar aqui 8,33%. Esse vai ser o nome da minha rampa, para eu já saber como utilizar ela. Vou dar um OK. Essa espessura aqui, função e tal, eu vou deixar tudo igual. O material a gente pode configurar, então, aquelas camadas de acordo conforme a gente configura pisos e tal, e bota materiais, então a gente pode fazer isso. Não vou configurar agora, eu só vou mostrar para vocês que ele vai abrir a mesma janela aqui de configuração, ó, do material. E aqui o que nos interessa, então, é essa aba cotas, tá? Então, a inclinação da rampa, ela é definida por essa linha aqui, inclinação máxima da rampa, 1/x, tá? O que quer dizer isso?
seria 1 sobre quanto eu quero de rampa. Então, 1 sobre 8,33%, tá? Só que eu não tenho como fazer um 8,33% já, não posso fazer essa conta com porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 8,33%, 8,33, vou dividir por 100. Aí, o que eu tenho de resultado é 0,0833, tá? Assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, e dividir o 1 dividido por esse resultado, então, que eu obtive, que era transformando essa porcentagem num número comum, né? 1 dividido por 0,0833. E aí eu tenho esse número de resultado, que é o número 12. Então, eu preencho aqui 12, tá? Se eu quisesse uma rampa, por exemplo, de 20%, eu teria que pegar 20 dividido por 100, o que vai me dar 0,2. Calcularia, então, 1 dividido por 0,20, e eu colocaria aqui o resultado, que é 5. Então, seria o resultado da divisão dessa porcentagem, 1 dividido por isso, é o que eu coloco aqui para ele entender como é que eu calculo a minha porcentagem. Então, 8,33 de qualquer forma vai ser sempre 12, tá? Aqui no meu Revit. E o comprimento da inclinação máxima, a gente tem, então, aqui como, por exemplo, assim, quantos metros eu posso fazer de rampa de acordo com a minha norma, né? Então, de acordo com a NBR 9050, eu posso ter de subida 80 centímetros de altura. Isso, então, me gera uma rampa de 9,60 metros. Então, eu não posso ultrapassar 9,60 metros aqui sem colocar um patamar. Então, eu já configuro aqui 9,60 metros. Tá? Então, é dessa forma que a gente faz. Como é que eu sei que... Como é que eu fiz essa conta de 9,60 metros? Em vez de 1 metro ali, que seria o 1 sobre 8,33, eu boto 0,80 dividido por 0,0833. Aí ele vai me dar essa medida de 9,60, tá? Então, assim que a gente sempre calcula as distâncias que a gente precisa na nossa rampa ali. Por exemplo, se eu precisar 15 centímetros, eu vou botar 0,15 dividido por 0,0833 e eu vou precisar 1,80 m de rampa para subir esse desnível, tá? Então, aqui a gente vai configurar comprimento da inclinação máxima 9,60. Então, o que significa isso? 9,60 metros de rampa eu vou ter, essa distância. Depois disso, eu tenho que ter um patamar, e aí depois sim eu vou continuar com a minha rampa, tá? Essa é uma vantagem que, se a gente já configurar aqui, sempre vai ficar bem certinho quando a gente for desenhar as nossas rampas. E a inclinação máxima da rampa, que é 1 sobre x, essa aqui, então, em vez de colocar o 8,33% direto, que seria muito mais prático, que eu imagino que vá acontecer nas próximas edições do Revit, nessas melhorias que eles vão fazendo, né? Eles vão facilitando mais o programa. Mas, por enquanto, é assim. Então, na verdade, eu tenho que calcular 1 dividido por 8,33, né? Então, como 8,33 está em porcento, eu tenho que calcular 1 dividido por 0,0833, para poder encontrar esse número aqui, que é o 12, que significa que são 12 metros de rampa para subir esse desnível de 1 metro,
tá? E aí, então, esse é o parâmetro para a nossa criação da nossa rampa de 8,33. Botei um OK aqui. E ele vai dizer que, ó, eu posso clicar aqui para iniciar minha rampa. Vocês podem ver que ele está gerando aqui, ó, no máximo um patamar de 960, né? Um patamar, não, uma rampa de 960, conforme eu configurei. E ele vai me dizer ali que faltam 36 estantes. Então, porque eu não criei nada. Então, eu clico aqui. Agora já vão, ó, 960 de rampa criada, inclinada, e ainda faltam 26 e 40. Então, eu vou clicar aqui, ó, no lado e vou criar mais essa parte aqui de rampa, mais 960, tá? Vou deslocar um pouquinho aqui, vou criar mais 960, tá? Posso mudar aqui de direção, ó. Posso até fazer, tipo... Aqui não vai dar. Deixa eu voltar aqui. Eu posso criar menos aqui, se eu quiser, ó. Posso criar menos. E ele vai me dar... Ele vai desenhando meus patamares, tá? Aqui eu vou arrumar uma coisa que ficou errada aqui. Esse espaço deu certo aqui. Acho que isso aqui não deu certo. Então eu vou clicar aqui. Ó, deu 80, então vou botar 1. E essa daqui, então, é a minha rampa. Ó, ainda não finalizei. Então, eu precisaria 36 metros de rampa para subir de um pavimento ao outro, tá? Aqui ele vai marcar assim, acima, né, da mesma forma. Se eu quisesse iniciar nesta parte aqui para subir, eu posso clicar nessa flechinha, ele vai iniciar aqui e vai terminar aqui, mas não é isso que eu quero. Então, se eu olhar em 3D, ele vai criar um patamar também. E aí vocês podem ver, ó, essa rampa foi criada ali do meu nível 0, e ela vai subindo, ó, e ela foi sempre criando, então, esses patamares aqui, né, porque eu configurei desta forma e cheguei ali até o meu nível 3, tá? Então, quer dizer que eu preciso ali de 36 metros para conseguir o nível 3. Tem a possibilidade de criar rampas menores, é claro que